Colapso, esgotamento emocional, exaustão. Todas essas palavras ajudam a entender a sensação causada pela síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Você já sentiu algo parecido? Quer saber como é possível evitar o burnout? Vem com a gente que o Ligado em Saúde está só começando. E quem vai falar sobre a síndrome de burnout é a psiquiatra Tânia Alves. Ela é professora colaboradora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e diretora médica da Gattais Health and Results. Olá, doutora Tânia, tudo bem? Olá, Marcela. Tudo bom? Como vai? Prazer em recebê-la aqui virtualmente no nosso estúdio para conversar sobre burnout. Obrigada por topar o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, começa explicando para a gente quando que essa síndrome ela foi identificada e por que nunca falamos tanto sobre a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela vem sendo descrita há muitos anos. Chamava antes, por exemplo, de neurastenia, falava de uma pessoa com mal-estar, com falta de energia. Com o tempo, ela foi ganhando outro nome e foi sendo reconhecida. Por exemplo, agora, a CID-10, ela já passa a trazer o burnout, e a CID-11, a Organização Mundial de Saúde, vai trazer como uma doença ocupacional. Ela é associada ao estresse do trabalho, a um esgotamento ligado à questão de trabalho, de dificuldades, e muitas vezes as pessoas não falam sobre isso por questão de estigma. Falar que você não está bem, que você não está dando conta, saber dizer não, de certa forma isso não é aprendido no nosso dia a dia. É verdade, né? Como se significasse uma certa fraqueza, né? A gente passou muito tempo com esse tipo de leitura, né? Sobre uma pessoa que de alguma forma desenvolvesse algum tipo de sintoma desse tipo. Vamos dar uma olhadinha bem assim, cuidadosamente, em quais são esses sintomas? Vamos dar uma olhada? Que eles são bem específicos, assim, dessa relação que a gente tem com o trabalho, né? Falta de energia, cansaço, atitudes negativas, cinismo diante da vida, um distanciamento afetivo, descaso, baixa autoestima e sentimentos de incapacidade e incompetência. Doutora, falando assim, talvez fique difícil da gente entender como é que é isso na prática. Traz pra gente alguns exemplos. Como é que uma pessoa com burnout, ela se comporta no ambiente de trabalho e na vida? Vamos pensar, Marcela, numa questão de mudança. É aquela pessoa que estava trabalhando, que era animada, motivada, e que, de repente, ela começa a ter dificuldades. E é interessante que ela esconde. E não percebe, não reconhece. Eu vou usar um exemplo, trazendo para a minha área, que é a área de saúde. Quem foi fazer medicina, enfermagem, psicologia, gosta de cuidar de alguém, né? Todo mundo. E, de repente, imagina um enfermeiro que sempre gostou de cuidar, trabalhava, está no pronto-socorro, chega uma mãe às 3 da manhã com uma filha com febre, 38, 39 de febre, e ao invés dele acolher, ele vai ficar assim, que absurdo que essa mãe me trouxe essa criança esse horário, tinha que ter vindo de tarde, passou, e para que ela vai me atrapalhar? Ou, melhor ainda, vim no dia seguinte, ele vai receber com raiva, todo aquele lado cuidador dele vai embora. Essa sobrecarga faz com que a pessoa responda o que a gente chama de cinismo, é esse maltrato, esse descaso. E dá para imaginar nessa hora como ficam as relações. Você vê a pessoa modificando o comportamento, você vê a pessoa, por exemplo, sobrecarregando, não fazendo entregas, ou, de repente, em cima da hora, pedindo socorro para todo mundo. E a raiva é uma das coisas que mais chama atenção. E quando você pergunta para a pessoa, ela vai dizer assim, não, o problema não é meu. Ela vai achar que está no outro. E é curioso que não é uma depressão, né? Porque talvez uma depressão também pudesse, né, gente, trazer algum tipo de sintoma desse tipo, mas é algo bem relacionado ao trabalho, de fato, né, doutora? Faz um pouquinho essa diferença, essa diferenciação com a depressão. É exatamente isso. Quer dizer, a depressão, ela contamina.
Se a gente pensar uma folha de papel, eu jogo uma tinta, ela vai borrar tudo. A depressão, a pessoa não está bem em casa, ela não está bem no trabalho, ela não está bem com os familiares, ela não está bem com os amigos, ela não sente prazer pela vida. Já no burnout, isso foca no trabalho, esse papel não está todo borrado, ele tem um limite. A pessoa no final de semana, ela consegue ir para a praia, ela se sente bem. Quando ela está longe do ambiente de trabalho, zero sintomas. Mas quando ela volta, a irritabilidade, o desânimo, o cansaço, o esgotamento voltam a aparecer. Tanto é que a gente percebe muito no final de semana, porque a pessoa com burnout, já te conto, o final de semana é ótimo, mas no domingo começa a ficar mal de pensar em trabalhar. Perfeito. Isso é um bom sinalizador, né? Para a pessoa começar a entender se tem a ver com a síndrome de burnout ou se pode ser qualquer outro problema que ela está sentindo. Agora, a sobrecarga também fora do trabalho, a forma como essa pessoa vive, as condições, de repente, mais difíceis que ela tem na vida, isso de alguma forma também pode contribuir, apesar de não estar diretamente relacionado ao trabalho, ele pode contribuir para o desenvolvimento dessa síndrome? Pode contribuir. E mais do que o estresse, é como a pessoa lida com o estresse. Tem pessoas com habilidades de resiliência, de flexibilidade, de administrar o problema. E já tem outras pessoas que, quando tem um problema, elas se sobrecarregam, elas levam para frente, elas não conseguem deixar para trás. Como cada um lida com o seu estresse do dia a dia, faz toda a diferença. E isso você vai levar tanto para casa como no trabalho. A gente vai perceber o jeito que a pessoa se comporta em todos os locais. E aí a gente já está falando de perfis, né, de pessoas que acabam tendo mais essa chance de desenvolver essa síndrome. Tem também aí um perfeccionismo, né, uma dificuldade de fato, então, de lidar com coisas novas. São pessoas que eu fico imaginando que quando chegam ao consultório já com sintomas da síndrome, vocês já conseguem ali mapear, é aquele tipo de pessoa já que de fato tinha aquelas tais características. O que nós vemos, na verdade, é interessante que quem entra em burnout é aquele bom profissional. É o pau para toda obra. É aquela pessoa que a gente diz, ele dá 200% pelo local. Porque muitas vezes o que vai trazer é a falta de limite, né? A pessoa vai se sobrecarregando, ela não consegue dizer não, ela deixa de fazer atividades que deixavam ela mais tranquila, e com isso perde o equilíbrio, porque muitas vezes o burnout é um desequilíbrio. A gente fala assim, todo mundo vai trabalhar e ter demanda, mas eu preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso ter lazer, fazer uma atividade física, que é o que vai fazer o contrabalanço. A pessoa que entra em burnout, ela vai tirando. A primeira coisa que ela para é atividade física, depois ela para de lazer, aí ela trabalha até a hora de dormir, ela faz horas e horas e horas extras, até só que uma hora esse desequilíbrio cobra o preço, que é adoecer. Pois é, até que fica insuportável, né, lidar com esse ritmo de trabalho. A gente pode fazer alguma relação também, doutora, com uma geração, né, com uma questão mais geracional, porque tem uma geração, essa geração que nasceu, gente, entre 1980 e 1996, que ela começou a ser chamada de geração burnout. E aí eu fico aqui pensando nessa competitividade, nesse estímulo à competitividade, aos bons resultados, né, essa cultura de vista a camisa, dê o sangue. Eu imagino que isso tudo também, juntando com um perfil como esse que você explicou pra gente, seja um prato cheio aí para o burnout. Exatamente. Essa geração, ela acredita que a frase assim, fulano trabalha por 10, eu me mato de trabalhar, são boas. E são aquelas pessoas que se sobrecarregam, elas rapidamente deixam de fazer coisas que elas gostam ou que são boas para equilibrar, para dar para a empresa. E é bem estimulado isso, muitos locais estimulam esse comportamento, né? Só que nessa altura do campeonato, quando eu perco, eu deixo de fazer uma coisa, deixo de fazer outra, chega uma hora que cobra um preço. Todo mundo aqui já deixou, por exemplo, um final de semana de descansar para trabalhar, mas se eu faço isso, no final de semana seguinte, eu paro. Eu costumo fazer uma comparação que entre em burnout, o corredor, aquela pessoa que quer correr uma maratona como corredor de 100 metros. O corredor de 100 metros, ele dá 500%, mas ele para. O maratonista, ele corre aquém. Ele vai correndo abaixo da velocidade dele para fazer os sprints. E a pessoa que entra em burnout, ela não sabe fazer esse equilíbrio, ela não consegue desacelerar, poupar energia para ter uma energia maior para outro momento, para momentos de entrega e depois descansar. Então, é esse equilíbrio que essa geração não sabe ainda fazer com tranquilidade, com
de certa forma, habilidade. E a consequência disso pode ser uma total impossibilidade dessa pessoa seguir trabalhando, né? Eu queria que você trouxesse um pouco o efeito disso tudo, né? Você está falando ainda de pessoas que, de repente, estão ali no ambiente de trabalho, tentando dar o máximo, esgotadas, mas estão ali. Mas isso pode chegar num ponto muito crítico, né? Exatamente, ela pode precisar ficar afastada, porque pensar no burnout não como duas situações com e sem, mas como um caminho de alguém que está se exagerando, está se sobrecarregando, não sabe dizer não, não sabe delegar, não sabe dividir, não sabe priorizar, mas aí a pessoa começa a deixar de fazer atividades, começa a não se importar, e é interessante que ela às vezes não percebe isso. Ela fala assim, eu não preciso comer direito. Eu posso comer um sanduíche na minha mesa de trabalho. Eu não preciso descansar. Eu posso trabalhar até a hora de dormir. Aí o sono vai se prejudicando e ela vai tendo esse esgotamento, um cansaço, uma falta de energia, até uma hora que ela quebra, ela se queima, né? O burnout é se quebrar. Aí ela tem que se afastar e não consegue mais trabalhar. Pois é, um problema seríssimo que não tem nada a ver com fraqueza, com falta de força de vontade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Depois do intervalo, a nossa convidada vai também falar um pouco sobre tratamento e dar orientações para evitar o burnout. Continue ligado, continue com a gente. A síndrome de burnout é o assunto do Ligado em Saúde de hoje. E quem está conversando comigo é a psiquiatra Tânia Alves. Doutora Tânia, a gente entendeu os sintomas, né, dessa síndrome, entendeu como uma pessoa que está sofrendo desse problema, ela costuma se comportar no ambiente de trabalho. E agora eu vou trazer uma história, a história da Eloá, que conseguiu, gente, superar o burnout. Vamos ver. Eu me sentia mal porque eu era muito perfeccionista, né? Eu estava sempre me cobrando, eu era uma pessoa que queria ser excelente em tudo que fizesse, não só no trabalho. Na mesma época eu era universitária, eu queria ser a melhor aluna da turma, tirar nota 10 o tempo todo. E claro que o corpo cobra isso, que somado com a pressão do trabalho, acabou causando no meu colapso. Eu havia trocado de setor e eu trabalhava num novo órgão que exigia muita perfeição, porque era de muita responsabilidade o trabalho. Então, somado o meu perfeccionismo com a pressão de fora, culminou para um adoecimento sério, que foi a síndrome pela qual eu passei. Eu tive muitos sintomas físicos, eu sentia dor de cabeça o tempo inteiro. Comecei a desconfiar porque eu não era uma pessoa de sentir dor de cabeça. E aí, de repente, eu comecei a me perceber tendo outros sintomas físicos. Só que eu nunca associei que seria algo ligado ao trabalho. Quando eu procurei ajuda profissional, eu fui a especialista de saúde física. E os meus exames davam todos normais, tudo bem, tudo positivo. Então eu comecei a achar que aquilo era frescura ou coisa da minha cabeça. Mas posteriormente eu fui entender que era algo muito sério ligado à saúde mental. Minha vida foi afetada totalmente pela síndrome de burnout, porque eu não consegui fazer mais nada. Eu fui afastada do trabalho, dos colegas e amigos, eu sofri muito preconceito, porque a síndrome de burnout na época não era muito conhecida. Então as pessoas acharam que eu estava inventando algum termo. Eu lembro que eu recebi comentários do tipo, síndrome de burnout é o termo científico para frescura. A terapia foi fundamental, eu passei mais de 1 ano de terapia e entrei com tratamento psiquiátrico também. Só que eu precisei usar medicação por um período curto enquanto os sintomas estavam mais graves. Depois a gente foi trabalhando para a retirada. Hoje a minha vida está muito melhor, eu estou vivendo normalmente. Hoje a síndrome de burnout não afeta a minha vida diretamente. Pelo contrário, hoje eu vejo que a síndrome de burnout me deu força para viver melhor. Hoje eu sou uma pessoa mais corajosa, mais ousada, mais feliz. Hoje eu não tenho tanto medo quanto eu tinha antes e hoje eu ajudo outras pessoas, então é incomparável. Aquela pessoa que passou pela síndrome de burnout praticamente não existe mais. Bacana essa virada dela, né? Ela conseguiu, de fato, mudar totalmente essa forma como ela se relacionava com o trabalho e viver de uma outra maneira. Me chamou muito a atenção que ela fala que ela teve sintomas físicos. Isso é comum? Muito comum. Tanto no burnout como na depressão, na ansiedade, a queixa vai para o corpo. É uma queixa de dor de cabeça, de dor de estômago.
antes da pessoa perceber que, na verdade, a gente está falando de saúde mental. Tanto é que a gente sabe que eles vão procurar o médico da atenção primária, vai procurar o médico clínico geral, mas como os exames dão normais, ainda escutam você não tem nada. O rastreio ativo para problemas de saúde mental é muito pouco feito. A gente procura hipertensão, procura diabetes, mas ninguém procura ativamente depressão, ansiedade e burnout. Mas quando ela recebe o diagnóstico, você vê que o alívio que ela tem, porque ela ouve o que ela tem e tem um diagnóstico preciso, a gente pensa no tratamento. Em medicina, tendo o diagnóstico, você estabelece um projeto de terapia, um projeto de tratamento que vira a história, né? No caso dela, ela teve a psicoterapia e teve o psiquiatra também, que inclusive passou medicações, que como ela relatou, ela conseguiu ir fazendo esse desmame aos pouquinhos. Normalmente é esse o tratamento que é sugerido? A psicoterapia, por exemplo, é fundamental nesse processo? Sim, os dois são importantes, porque existem alguns aspectos de personalidade que favorecem o burnout. Então, se eu não tratar isso ativamente, o perfeccionismo que ela fala, a dificuldade de delegar, quer dizer, as dificuldades que ela tinha e rever o estilo de vida, você não melhora de forma completa. Ao mesmo tempo, só a psicoterapia, em alguns casos, não vão dar conta, e aí vai precisar de uma medicação. E aí o médico é a melhor pessoa, junto com o psicólogo, para estabelecer esse projeto, e é um tratamento de sucesso. Você vê que ela vira a mesa, e ela mesma diz, estou mais feliz agora, né? Que ela reviu o estilo de vida dela, reviu como é que ela devia se organizar para se sentir melhor. Achei curioso, né, que ela fala, eu não podia errar. Já daí você já começa com uma relação complicada, né? Porque se você não pode errar, como é que você faz? Imagina aquele estresse, né? Aquela pressão que ela sofria. É sempre necessário o afastamento do trabalho para você conseguir se curar? E nesse caso, existe algum tipo de proteção legal? Porque eu fico imaginando, né, como é que a empresa reage a um afastamento por conta de um problema de saúde mental, quando a gente ainda tem tanto preconceito aí, desconhecimento, de uma certa forma, também envolvido nessa questão, né? Quando é identificado mais precocemente, não há necessidade de afastamento. Depressão, ansiedade, burnout, quando o quadro está leve, indo para um leve moderado, a pessoa consegue fazer o tratamento, estando trabalhando, ela vai ter naquele período de doença um rendimento menor, uma produtividade menor, mas ela consegue manter o trabalho junto com o tratamento. Casos mais graves, como o Deloá, aí a gente vai precisar afastar. Até porque a capacidade que ela tem de gerenciar problemas estava completamente desestruturada. Então, ela se afasta isso, você tem uma questão legal, trabalhista que protege, que ela pode ficar afastada, e com isso ela consegue ter tempo para fazer a terapia, tempo para se cuidar e melhorar. Com a melhora, ela vai retornar, e esse retorno ao trabalho, ele é importante ser visto com muito cuidado. Por quê? Ela já está melhor, mas ela vai encontrar um ambiente hostil. É aquele colega, exatamente pelo estigma, que acha que era frescura, ou aquele outro que, de repente, fala, você me deixou sobrecarregado, agora eu vou te dar um monte de trabalho. E se a pessoa não fizer um programa de retorno ao trabalho gradual, ela realmente pode entrar em um novo quadro. Então, muitas vezes, se trabalha com o médico do trabalho, junto da empresa, da saúde ocupacional, para programar esse retorno, ser um retorno que a pessoa, às vezes, ela ficou afastada há mais tempo, precisa ser treinada novamente na função dela, ser reavaliada, por exemplo, para que possa ter tempo para continuar a psicoterapia, continuar as consultas. Hoje a tele permite isso ser feito de uma forma muito fácil, né, sem a gente precisar se afastar muito, e organizar. Muitas vezes a pessoa retorna, mas ela vai voltando àquela condição anterior e melhor ainda. Eu vou comparar com a atividade física. Se você ficou parado, por exemplo, muito tempo, se você pegar o mesmo peso que antes, lesiona. Alguém que está na pandemia parado desde o começo, se for voltar para uma academia, tem que começar mais devagar, treinar de novo, fortalecer, mas se fizer um projeto bem interessante, é capaz de ficar mais forte do que estava antes. Então, é esse movimento que a gente tem que fazer com alguém que foi afastado. Perfeito. E a gente sabe, né, doutora, que tem ambientes de empresas que são, inclusive, conhecidos mesmo por serem muito opressores, né, por exigirem esse sangue dos seus funcionários, né, e por provocarem muitas vezes esse estresse generalizado, esse esgotamento. Você conseguiria dar para a gente, para quem está nos assistindo, algumas orientações, dicas de como um funcionário pode lidar com essa situação
Para se proteger, como é que a gente deve cuidar da gente, da nossa relação com o trabalho, num ambiente que é desfavorável, né? Que acaba pressionando muito a gente? Primeira coisa é se cuidar. Vou usar um exemplo. No avião, a gente tem, quando tem aquele início que todo mundo não presta atenção, tem aquela imagem, coloque primeiro a máscara em você para depois colocar no outro. E esse é um se cuidar. A pessoa precisa aprender a ter pausas, mesmo em home office, de tempos em tempos, parar um pouquinho, dar 5 minutos, respirar, fazer uma atividade, por exemplo, mindfulness, coerência cardíaca, que ajuda a pessoa a buscar um equilíbrio emocional, principalmente em momentos de irritação. Muitas vezes alguém fala alguma coisa, eu recebo um feedback negativo e eu fico irritada. E aí, se eu for fazer uma reunião, eu vou levar toda essa emoção junto para a próxima reunião. Agora, se eu perceber que eu estou irritada, respirar, tranquilizar, eu vou voltar para um estado basal de tranquilidade, de equilíbrio. Cuidar da alimentação saudável, manter a atividade física, não falar que a máscara, quando sobe um andar de escada, sente falta de ar, reconhecer quando a gente abandonou a atividade física, dormir, não querer terminar o trabalho, deitar e dormir, né? Ninguém consegue. Para um sono reparador, eu preciso relaxar, descansar, preparar o sono, deitar, acalmar a mente, ter lazer, parar para atividades prazerosas, cuidar dos relacionamentos sociais. Somos seres sociais, a gente sabe que precisa ter contato, conexão. Quem sabe, nas próximas refeições, ao invés de cada um ficar no seu celular, conversar com quem está na casa junto, ou com um amigo que almoçar, trocar, estar próximo do ponto de vista físico, emocional, social, desenvolver a espiritualidade. Tudo isso vai ajudar a buscar um estilo de vida mais saudável. Trabalhar é parte da vida, mas a vida é mais do que isso. E quando a gente começa a olhar o trabalho como parte da vida e não como só a vida, minha vida não é trabalho, ela é parte da minha vida, eu começo a administrar esses chefes mais que têm dificuldade de comunicação, locais que têm uma cobrança fora do normal, perceber o limite, saber dizer não. A gente não aprende, a gente tem que aprender a falar, olha, estou sobrecarregada, ou então para pegar essa tarefa eu preciso passar essa próxima para alguém. E com isso, a pessoa tem uma qualidade de vida muito maior. Muito bom. É se nutrir, né? E é muito sobre o lugar mesmo, como você falou, que a gente coloca o trabalho. Ele não pode transbordar para todas as áreas da vida. Lá no início você falou isso, né? A hora que a gente começa a deixar de sair, deixa de fazer um exercício físico, deixa de se alimentar por conta do trabalho, eu acho que talvez seja aí, gente, o sinalzinho vermelho, né? Tem alguma coisa errada acontecendo. Para a gente fechar, você teria alguma dica importante para os líderes, empresas, para que possam tornar esse ambiente de trabalho um ambiente mais saudável e um ambiente que não seja propício ao desenvolvimento do burnout? Sim, a gente tem algumas dicas que primeiro é treinar o líder. Muitas vezes a pessoa ela é promovida, vira um líder, vira um gestor e ela não tem treinamento para isso. De como dar um feedback, de fazer uma comunicação assertiva, de como conseguir falar as questões, de apontar o que a pessoa quer. Muitas vezes o líder ele dá comunicações divergentes, ele fala A, depois ele fala B, mas porque ele nunca foi treinado para isso. Liderança tem treinamento. Treinamento para que reconheça também se a pessoa, o colaborador começou a mudar de comportamento, saber acolher se alguém se afasta e como eu vou receber essa pessoa de volta. Trabalhar a questão de suporte social na empresa, porque a gente sabe que isso protege a alta demanda. Porque demanda a gente vai ter, metas a gente vai ter, mas se a gente tem suporte, se a gente tem autonomia, se o líder consegue trabalhar com essas questões bem, a gente controla o burnout. Muito bom, doutora. Muito obrigada por suas informações, por seus esclarecimentos. Eu espero que a sua mensagem, que o nosso programa consiga lhe chegar direitinho onde precisa, né? Nas pessoas que hoje estejam precisando escutar esse recado e mudar essa relação com o trabalho, que é sempre tão importante para a gente ter qualidade de vida e saúde, gente. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer, Marcela. Até uma próxima. Até. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e todos os nossos outros programas no site do Canal Saúde e no canal da emissora no YouTube. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 997018122. E para continuar ligado na gente, acompanhe o Canal Saúde nas redes sociais. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!